Ora, bom dia, aleluia, glória a Deus. Hoje é quarta-feira, o dia 14 de 4 de 2021 e são 11h50 mais ou menos. Glória ao Senhor, aleluia. Nos alegramos em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Bem-vindos, amados irmãos e amigos, e vamos orando, glorificando, orando uns pelos outros, porque Deus está comigo e com todos os que ouvirem este vídeo, e vamos falar sobre justificação. E o título desta gravação é Eu Pertenço a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Vamos gravar um hino cujo título é o Cantem ao Senhor um Novo Som. É o número 39. Aleluia, glória ao Senhor. Cantem ao Senhor um novo som. Sua presença enche o templo. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Prostemo-nos e adoremos. Aleluia, glória a Deus. Então vamos gravar um vídeo que já disse, o título Eu Pertenço a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos ler Romanos capítulo 1, verso 17. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Glória ao Senhor. Então, Deus quer que sejamos justos. Então eu tenho aqui uma nota que é: pela graça do Senhor Jesus Cristo, eu ouvi o Evangelho que produziu em mim a fé. Depois recebi o Senhor Jesus Cristo como meu Salvador. Então Deus me justificou. O mesmo aconteceu com Abraão. Creu Abraão a Deus porque Deus lhe falou. Então essa palavra produziu fé em Abraão. Então Deus o justificou. Glória ao Senhor. Romanos 4, 2 a 3. Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura: creu Abraão a Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Gênesis 15, 1 a 5. Aliás, Gênesis 15, 1, capítulo 15, verso 1. Depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Gênesis 15, 6. E creu ele no Senhor e imputou-lhe isto por justiça. Teve em conta que ele era justo. Deuteronômio 25, 1 a 3. Quando houver contenda entre alguns e vierem juízo para que os julguem, ao justo justificarão,
e ao injusto condenarão. E será que se o injusto merecer açoites, o juiz o fará deitar-se para que seja açoitado diante de si, segundo a sua culpa. Será o número de açoites, segundo a sua culpa será o número de açoites. 40 açoites lhe fará dar, não mais, para que porventura se lhe fizer dar mais açoites do que estes, teu irmão não fique envilecido aos seus olhos. Provérbios 17, 12 a 14. Encontra-se o homem com a ursa roubada dos filhos, mas não com o louco na sua loucura, na sua estultícia. Quanto àquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa. Como o soltar das águas é o início da contenda, assim antes que sejas envolvido, afasta-te da questão. Também São Paulo diz isso. Afastai-vos daquele que dizem-se irmão, for de base, varante, etc. Vamos ler aqui em São João 3, 1 a 5. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, ou mestre, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Respondeu Jesus e disse-lhe: Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, não pode compreendê-lo, né? Entendê-lo. E disse-lhe Nicodemos a Jesus: Como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João 3, 6 a 10. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz. Isto é um exemplo que o Senhor Jesus está a dar. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-me: Como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: Tu és mestre de Israel e não sabes isto? Porque no livro de Ezequiel explica lá bem como é que Deus faz. Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por essa razão, precisamos de ser justificados. E só Jesus, que é perfeito, que é o Filho Eterno de Deus, poderia fazer isso. Romanos 5 a 2. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo,
pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. Aqui a graça é vista como uma casa, né? Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça. A graça é como uma casa, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nos alegramos na esperança da glória de Deus, porque vamos receber um corpo novo, aleluia, como o Senhor Jesus tem. Romanos 5, 8, 11. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, o sangue do Senhor Jesus Cristo, tendo sido, vou repetir, logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, seremos por ele, o Senhor Jesus Cristo, salvos da ira. Podemos dizer a Jesus: obrigado, Jesus, que me salvaste da ira de Deus e do julgamento. Outro versículo: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, nos alegramos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação, fomos reconciliados. Glória ao Senhor. Porque o Adão caiu, desobedeceu a Deus, à palavra de Deus, e nós agora fomos reconciliados com Deus. Glória ao Senhor. Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que receberam Jesus, pertencem à sua igreja, da qual Jesus é a cabeça, o chefe máximo. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, não obedecemos às leis da carne, pela graça do Senhor Espírito Santo, mas segundo o Espírito. Ou seja, é o Espírito que nos dirige. Glória ao Senhor. Vamos ler em Romanos 8, 26 a 33. E da mesma maneira também o Espírito de Deus, ajuda as nossas fraquezas. O São Paulo fala na fraqueza quando lhe apareceu um espinho na carne, que era um espírito do inimigo, do diabo, e que vinha tentá-lo e vinha usar pessoas contra ele, e ele pediu a Deus que o livrasse, e Deus disse-lhe: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, o Senhor Jesus faz que o seu poder se aperfeiçoe na nossa fraqueza. Vou ler outra vez. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Podemos falar em línguas, e o Espírito é o que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque a nossa fraqueza é que não sabemos orar como convém. Repetindo, e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que devemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Jesus intercede por nós no céu. O Espírito Santo intercede por nós usando a nossa boca e falando em línguas.
E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele, Deus examina o coração da pessoa, o espírito da pessoa. E é ele que, segundo Deus, é o Espírito Santo que, segundo Deus, dirigido por Deus, intercede pelos santos. Vou repetir, aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Vou repetir, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, também o Senhor vem conhecendo os filhos de Abraão, os filhos, e vem vendo quais são as consequências da vida da pessoa, do Abraão e dos seus filhos, etc. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Glória ao Senhor, que morreu, ressuscitou, está no céu, e ele sempre foi perfeito. Repetindo, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aleluia. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará tão bem com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Tiago 2, capítulo 2, do 24 até o 26. Vedes então, está o Santiago a explicar, que o homem é justificado, apresentado como justo. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. E de igual modo Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim a fé sem obras é morta. Portanto, eu recebi o Senhor Jesus como Salvador, porque antes ouvi a palavra de Deus, produziu a fé em mim, e eu recebi pela fé o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. O mesmo aconteceu com Abraão. Primeira palavra produz fé e depois a pessoa recebe a Deus, crê nele, né? Romanos 4, 18 a 22. O qual em esperança creu contra a esperança, o Abraão, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem, tampouco, para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, não usou a incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Ele
usou a fé e fortaleceu-se na fé, dando glória a Deus. Estando certíssimo, a fé é um dom também que lhe dava o poder de ter a certeza, estando certíssimo de que o que ele tinha prometido, Deus lhe tinha prometido, também era poderoso para o fazer. Assim, isso lhe foi também imputado como justiça. Ele foi justificado, como vínhamos a falar, pelo sangue de Jesus. Romanos 4, 23 a 25. Ora, não só por causa dele, está escrito, que lhe fosse tomado em conta, mas também por nós, os filhos de Deus. Mas também por nós a quem será tomado em conta os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, nosso Senhor. O Pai ressuscitou a Jesus, nosso Salvador e Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue. Deus entregou o seu Filho e ressuscitou para nossa justificação, para nos apresentar como justos diante do Pai Celestial. Filipenses, capítulo 3, 7 a 9. Mas, diz São Paulo, o que para mim era ganho, reputei-o, tive-o em conta de perda, por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Ou seja, o conhecimento de Cristo Jesus vale mais do que todas as coisas. Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como esterco, como escória, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Segundo aos Coríntios 5, 20 a 21. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, diz São Paulo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus, que fiquemos em paz com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, que era o seu Filho Jesus Cristo, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia. Estamos a falar de justificação pelo sangue do Senhor Jesus. Gálatas 3, 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Lemos há bocado que a pessoa era posta perante o juiz e dava-lhe, batiam-lhe. E Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus foi envelhecido, humilhado, desprezado, tido em conta de malfeitor, e o crucificaram. 1 Coríntios 1, 27 a 31.
Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Mas vós sois dele, fomos comprados pelo sangue de Jesus. Vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Glória ao Senhor. Atos 13, 37 a 38. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, o seu Filho amado, nenhuma corrupção viu, seja-vos, pois, notório, homens e irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados por Jesus Cristo. Deus nos perdoa, nos justifica. Atos 26, 18. Para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz. Obrigado, Pai Celestial, nos converteste, nos passaste para o reino do Filho, do teu amor. Para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus. Nós fomos tirados de Satanás e passamos para Jesus. Para Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e recebam herança entre os que são santificados pela fé em mim. João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Glória ao Senhor. Romanos 8, 14 a 17. Aleluia. Glória a Deus. Por todos os sangueados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém. Gálatas 3, 25 a 29. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo de aio, porque todos vós sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um só corpo em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, e sois herdeiros conforme a promessa. Glória ao Senhor. Então falamos de justificação. Agora Deus nos vê como justos. Vê-nos em Cristo, no seu corpo. Aleluia. Glória ao Senhor. Seu corpo espiritual. Bendito e glorioso é o Senhor. Aleluia. Shalom, amados irmãos e amigos. Que Deus abençoe a mim e também a vós, todos os que ouvirdes este vídeo.
Aleluia.